Opa, legal, tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Mais uma vez vamos falar a respeito do time do Santos, mas antes, pessoal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para ter as notificações todas as vezes que você for entrar no YouTube, o YouTube mandar vídeos aí para você toda semana, tá bom? Se você puder, dê o seu like aí. Normalmente eu estou fazendo vídeos do Santos aí toda vez depois do jogo. Futebol feminino também está entrando na pauta e tudo mais. A coisa só tende a melhorar, né? Mas falando do time masculino do time do Santos, o Santos tem um compromisso seríssimo agora, mata-mata. O Santos precisa ganhar de qualquer maneira. Se perder também não será a maior vergonha do mundo, mas o Santos tem um compromisso agora nesse domingo às 18h30 contra o time do Palmeiras, né? Santos que não tem passado confiança nenhuma, mesmo depois que chegou o técnico Fabian Bustos, que implementou aí uma maneira diferente de treinamento, né? Adiantou o treinamento, tirou o treinamento das 9h30 da manhã, passou para as 8, né? Colocou uma intensidade, muito se falou a respeito disso. E o torcedor santista e a mídia santista, de uma maneira geral, estava todos ansiosos para saber a maneira que o Santos ia jogar nessa última partida que foi contra o Fluminense de Piauí. É bem verdade que o Santos jogou muito mal. O Santos ganhou nos pênaltis, empatou no tempo normal contra o time de quarta divisão, que não tinha suas atividades desde 1970 e começou novamente em 2020. Uma folha salarial de R$200 mil, pagando inclusive todo o time, né? Por aí você já começa a ter uma ideia. Qual foi o time que o Santos jogou? Times como esse, do mesmo naipe, existem vários na Copa do Brasil. Na verdade, são times que têm um único campeonato para jogar durante praticamente todo o ano, a não ser o Campeonato Brasileiro, no caso da quarta divisão. Mas isso é um campeonato a longo prazo, né? O campeonato da Copa do Brasil é um campeonato que dá muito dinheiro, inclusive. E o Santos embolsou quase R$2 milhões. O Santos passou com um sufoco pelo time e a torcida realmente não perdoou. O Santos tem um nome a zelar e os jogadores estão jogando de uma maneira que o time do Santos não consegue encontrar, o torcedor santista não consegue ver o time evoluir, mesmo com a chegada do Fabian Bustos. É bem verdade que o Fabian Bustos acabou de chegar, né? A tendência é esperar esse jogador, esse treinador, fazer o time jogar um pouquinho mais. Mas diante dos jogadores que o Santos possui, a torcida realmente fica um pouco nervosa, né? O Santos não tem jogadores realmente que tem representado essa camisa tão pesada. A torcida reclama por contratações. O diretor e o homem forte, o braço direito do Andrés Rueda e do Dracena, já deixou claro que quando tiver uma oportunidade de mercado, ele vai realmente contratar. Existe uma possibilidade do Alisson voltar para o time do Santos, mas nós podemos fazer um vídeo assim, quando realmente, se isso for acontecer, eu acredito que seja uma boa, mas se isso não for acontecer, então prefiro falar sobre isso quando realmente tiver concluído. Chegou o Michael, o zagueiro, mas também não poderá disputar, ser inscrito nessa fase da Copa do Brasil. Existe uma outra fase que muito provavelmente ele vai ser inscrito. No Campeonato Paulista, o Maicon também não poderá ser inscrito. O Santos também tem um jogo muito difícil nesse domingo com o time do Palmeiras. E com esses ingredientes, a torcida desconfiando do time do Santos, o Santos com uma dificuldade enorme para encaixar principalmente o meio de campo do Santos, que não tem jogadores. Os zagueiros do Santos, que também tem falhado muito. Jogadores improvisados. São ingredientes para que a torcida do Santos não tenha um mínimo de confiança nesse time. Nós insistimos no time do Santos e cobrimos aqui de uma maneira simples, né? Porque nós gostamos de falar sobre o time do Santos, mas nós entendemos que o time do Santos não é um dos melhores. Agora, falar que o time do Santos não tem nenhum jogador que presta, aí também não dá, né, pessoal? Eu entendo que tem jogadores do Santos que prestam sim. É que o Santos, a mesma forma que existe essa fase que o Santos precisa passar, onde tem jogadores evidentemente que precisa contratar sim, mas tem jogadores do Santos lá que vislumbrou todas as categorias de base da seleção brasileira.
Você tem o João Paulo, você vai falar mal do João Paulo? O João Paulo é o segundo melhor goleiro do Brasil, atrás do Everton. Depois vem o Santos lá do Atlético Paranaense. A maioria, todo mundo elogiando o João Paulo. Se tivesse numa outra equipe, com certeza já estaria na seleção brasileira. O torcedor santista sabe disso, ficou contente porque ele deu um não a uma possível contratação do time do Flamengo. Em conversado com seu empresário, já deixou bem claro que nada de concreto realmente, ninguém falou nada para ele. Quer dizer que isso daí realmente são boatos, né? Parabéns para a diretoria do Santos. Depois nós temos aí o Kaique, juntamente com o Baumer, que não vem numa boa fase. Kaique tem falhado bastante, a torcida tem pegado no seu pé, inclusive pedindo para ele sair do time, para poupá-lo, porque senão ia queimar e tudo mais. Mas o que vai fazer com o jogador? Se tirar o jogador da partida, de qualquer jogo, vai colocar quem? Luiz Felipe? A torcida tem um ranço desse jogador? Sabe sair jogando, mas é um jogador lento. Vai colocar quem? O Velasquez, que nós só vimos ele jogar bem quando tem uma trinca de zagueiros. E aí tem o Bauer, que veio bem recomendado, que até então tinha jogado bem, mas junto com os outros jogadores do Santos, tem falhado. Inclusive nesse gol que o Santos tomou do Fluminense de Piauí, ele, o Bauerman e o Kaique ficaram olhando e os caras fazendo tabela de cabeça até chegar no melhor artilheiro do campeonato no brasileiro, que acabou fazendo 1-0 em cima do Santos. Depois o Santos acabou empatando com o Ricardo Goulart, num toque que foi dado pelo meio de campo do Santos, que entrou no segundo tempo, né? E aí o Santos, a torcida do Santos assim, meio que não perdoa essa situação. Mas aí o que o torcedor santista não pode falar? O que o Santos, de uma maneira geral, vai fazer? Não tem muito o que fazer, pessoal. O Santos precisa contratar. Mas o André Zuedo já deixou bem claro que esse ano é um ano que vai ser ainda difícil para o time do Santos. O Santos já é o segundo ano que o Santos passa dessa forma. O torcedor santista está com medo, eu me incluo nisso. É que o Santos está flertando muito com a segunda divisão. O ano passado foi no Campeonato Paulista, depois aconteceu no Campeonato Brasileiro, que teve que contratar um técnico que jogava retrancado, que foi o Fábio Carille, que foi um bom técnico, que até quando ele ficou, e se não fosse por ele, o Santos provavelmente já estava amargando a segunda divisão, né? E pelo andar da carruagem, se o Santos não ganhar nesse domingo, o Santos vai pressionado para jogar contra os outros times que vão faltar, que é o Ferroviária de Araraquara e o Água Santa. Coisas desse tipo aconteceu no ano passado. O Santos saiu da zona, o Santos evitou de ser rebaixado na última rodada. Precisou ganhar do Atlético Sorocaba em casa. Você se recorda desse jogo? Então o torcedor santista está cansado disso, de brigar para não cair todo ano. Agora, para jogar com o meio de campo do jeito que está jogando, haja visto que foi falado de intensidade, mas de intensidade o torcedor santista na verdade não viu nada. Espero que nesse jogo contra o Palmeiras, onde vai ter um campo melhor, evidentemente que o time do Palmeiras, mesmo sendo misto, né, que o time misto do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras, é um time que pode jogar como titular, esses jogadores podem ser titular em qualquer equipe do Brasil, vai jogar contra o Santos. E se o Santos jogar nessa morosidade, o Camacho, que não tem nenhum poder de marcação, um jogador lento, o Zanocelo, que eu não sei se ele vai sair jogando, o próprio Sandri, que foi adiantado para jogar nas partidas, porque não tinha outro para colocar, deveria ter ficado um pouquinho mais no departamento médico, voltar com mais cautela. A gente vê que ele está morrendo no segundo tempo, porque o preparo físico ainda não é ideal, mas ele é um jogador que também já frequentou várias vezes a seleção brasileira. O próprio Zanocelo, aconteceu isso com ele, já na época da Ponte Preta. Aí na frente nós temos o Ângelo, nós temos o Marcos Leonardo, que vira e mexe, os dois estão na seleção também. Então, por que os jogadores do Santos são tão ruins assim? Precisa contratar, colocar jogadores um pouco mais experientes ali para dar, mas precisa de jogadores dinâmicos, coisa que o Santos não tem. Então, se o Santos não tem um jogador suficiente para marcar,
ali no meio de campo, porque o time do Santos tem jogado uma trinca, tem jogado com um Camacho, o Sandri, que foi a última partida, e jogado com o Ricardo Goulart. O Sandri voltando de contusão. O Camacho, nós sabemos como que é esse jogador, inclusive foi expulso bizonhamente na última partida. Joga no Campeonato Paulista, mas na próxima partida, que ainda não foi definido contra quem o Santos vai jogar, ele foi expulso, vai cumprir suspensão automática. E aí tem o Ricardo Goulart, que nós sabemos que ele não é um meio de campo, não é um articulador. Ele joga de meia atacante mais dentro da área, junto com o Marcos Leonardo. E aí tem o Ângelo lá também que joga com ele. Quer dizer, o Santos, se tivesse um meio de campo mais dinâmico, coisa que não tem, eu acho que facilitaria. Então, mas como que o Santos deve jogar contra o time do Palmeiras lá no Allianz Parque? O Santos tem que jogar fechadinho, pessoal. Fechadinho. O Santos tem que jogar, se necessário for, porque nós sabemos que o Fabian Bustos joga de acordo com o adversário. Ele pode jogar com um esquema diferente com 3 zagueiros. Voltar à eficiência que o Santos tinha no ano passado quando treinava com o Carille. Jogar com 3 no meio de campo. Eu sou a favor de colocar o Lucas Barbosa, arrumar uma vaga para esse garoto que está jogando bem. Um quarto homem do meio de campo. E jogar com 2 ali na frente. Se necessário for. Pode tirar o Marcos Leonardo e jogar Ângelo junto com o Goulart de centroavante. Afinal, é ele que tem feito gols. Marcos Leonardo, ano passado, salvou o time do Santos, inclusive naquele jogo fatídico, que jogo que ele jogou demais contra o time do Flamengo lá no Maracanã, que ele fez aquele gol de virada. Mas esse ano ainda ele não... é porque a bola não chega. Ele é um definidor. O Goulart já é um cara que é meio atacante, mas ele também tem uma presença diária no sistema, o sistema de ataque muito grande, faz muito gol de cabeça. Tem uma presença diária muito boa, inclusive. E o Ângelo, que é o cara que rabisca ali, que joga no pé invertido, que corta para dentro e bate no gol. Num campo sintético como nem aquele, eu estava vendo o time do Palmeiras, ele joga numa espécie... ele joga com o Rony lá na frente, joga com o Dudu e com esse Veiga. E aí quando ele volta para marcar em um determinado tempo da partida, de preferência sempre no segundo tempo, ele se fecha numa linha de 4 lá atrás. Ele fica com 4 zagueiros, sendo os 2 zagueiros e os 2 laterais. O Piquerez e o Marcos Rocha. Aí o Gustavo Gomes junto com aquele outro zagueiro que eu esqueci o nome agora. Aí fica aqueles 4 jogando na frente da zaga. Dificilmente consegue passar ali. Dificilmente. E fica 2 ali na frente. Fica o Rony e fica o Dudu. Eles jogam boa parte do jogo assim. Eles dão a bola para o time adversário jogar e jogam no contra-ataque. Nos primeiros minutos, eles fazem uma pressão violenta. E se o Santos não tiver esperto, o Santos vai tomar gol nos primeiros momentos de jogo. Isso não é legal. Então, o Santos tem que entrar esperto. Ir lá e encarar de igual para igual. Primeira coisa. Quando eu digo de igual para igual, é não ter medo de encarar o Palmeiras, mas certo de suas limitações. Então, o Santos tem que jogar no contra-ataque também. Porque se o Santos for pro pau a pau com o time do Palmeiras, o Santos vai tomar uma goleada. E vai para a cabeça inchada para jogar contra o Ferroviária de Araraquara. Tendo a possibilidade, que se não ganhar do Ferroviária de Araraquara, ter que jogar a última partida, a exemplo do que aconteceu no ano passado contra o Atlético de Sorocaba, contra o Água Santa, precisando ganhar para não cair para a segunda divisão. Essa é a situação do Santos. Olha do que nós estamos falando. Infelizmente. Então, eu desejo realmente que o Santos tenha uma boa sorte nesse jogo de domingo contra o time do Palmeiras, mas o Santos vai ter que jogar de uma maneira diferente. O pessoal precisa de um pouco mais de vontade. A impressão que dá é que o Santos, em alguns momentos da segunda etapa contra o Fluminense de Piauí, mas não é parâmetro para ninguém.
né? O Santos tem que começar a pegar esse, que nem a terceira fase já começa a ficar mais difícil na Copa do Brasil. Já começa a entrar outros times, os campeões estaduais de outros estados e tudo mais. E o Santos vai ter dificuldade. Essa oportunidade de mercado que não acontece. Jogadores aí, que nem o Alan Patrick, que está machucado, que parece que o Santos ofereceu o CT para poder treinar, seria uma boa partida. Mas será que ele assinaria com o Santos realmente? Aquele Moraes, que também veio machucado, que também jogava lá na Rússia, se eu não me engano, no Shakhtar Donetsk, se eu não me engano, me parece que faltam detalhes para ser anunciado no time do Corinthians. Pelo menos é isso que a imprensa está noticiando. Mas o Santos não precisa de centroavante. Já tem o suficiente. Tem o Juan Seco lá que ainda nem foi aproveitado. Que são garotos. Que eu acho que o Santos deve dar oportunidade para garotos. Mas o Santos tem que ter jogadores um pouco mais experientes e dinâmicos que jogam no meio de campo. E esse jogador não existe. Tem o Camacho. Mas o Santos deveria colocar um jogador mais dinâmico. Para poder aproveitar mais o Sandri. E colocar mais um jogador que tenha mais preparo físico, se for jogar com 3 no meio de campo. E não pode ser o Ricardo Goulart. Porque o Ricardo Goulart, quando ele se preocupa em marcar, ele não vai para a área. E quando ele não vai para a área, ele não consegue fazer gol. E como ele tem que ficar dentro da área, tem que o outro jogar no lugar dele. Não sei quem vai ser. Mas eu me recordo, num passado assim, não muito distante, quando veio o São Paulo, que o São Paulo fazia vários esquemas de jogo aqui. Eu sei que são estilos diferentes do Fabian Bustos e do São Paulo. Mas no começo para o São Paulo foi muito difícil. Ele tentou implementar aqui de imediato, o Santos meio que teve que se adaptar na marra. Mas eu me recordo que o Santos tomou uma goleada do Ituano, se eu não me engano, de 5-0. Uma vitória vexatória. Mas ele conseguiu mudar o time do Santos. A torcida tem que ter um pouco de paciência? Tem. Contratações não vai ser em abalde, porque o presidente já falou assim que era só oportunidade de mercado. Se não tiver oportunidade de mercado, o Edu Dracena não vai contratar. Não vai contratar. O Santos tem que colocar jogadores que venham para o time do Santos, que venham com a faca realmente nos dentes. Que queiram realmente jogar no Santos. Entendeu? Vem jogador muito badalado e que queira lá só para passar o tempo, espero realmente que o Maicon tenha uma boa sorte. Que o Maicon que o Santos contratou não é aquele Maicon, desculpa pessoal, que estava no São Paulo não. O Maicon já é um Maicon mais envelhecido, mais experiente, me parece que está um pouco lento já, tem uma dificuldade de movimentação. Pô, já temos o problema aí do Luiz Felipe, né? Que sabe sair jogando, mas na marcação, no bola aérea, inclusive, ele é muito bom. Mas não sei o que espera o torcedor santista, não sei o que o torcedor santista tem que fazer. É muito difícil, é muito difícil. Só que o Fabian Bustos é conhecido por jogar com as peças que tem, né? Ele tem que fazer um esquema ao qual todo o time do Santos consiga jogar. O time do Santos não está conseguindo fazer o básico, pessoal. Não está jogando. O time do Santos não consegue sair do meio de campo. Via aquele buraco na marcação a todo tempo. O time do Santos não consegue meter uma bola para os centroavantes para poder fazer o gol. Por isso que o Marcos Leonardo não consegue jogar mais no time do Santos. O Ângelo, muitas vezes, refém de jogadas que ele tem que fazer individuais. E quando cruza na área, não tem um lá para conferir. E às vezes ele é precipitado, toma algumas atitudes intempestivas. Lugares que é para ele tocar, ele não toca. Lugares que é para chutar, ele não chuta. Causados pela idade. E o torcedor santista tem que entender isso também. Agora, brigar para não cair, pela camisa que o Santos tem, não dá. Realmente não dá. Eu só espero que na próxima partida que vai ser contra o Palmeiras, o Santos realmente coloque uma atitude diferente dentro do jogo. Porque se o Santos perder, mas jogar bem,
a gente tem uma esperança que o Santos vai contra o Ferroviário de Araraquara e jogue da mesma forma ou melhor, para não entrar no desespero contra o Água Santa. Olha a maneira que a gente está falando a respeito do Santos, que é um time bimundial. Deveríamos falar que o Santos já estava classificado, se fosse outros tempos, para jogar as finais do Campeonato Paulista. E nós estamos preocupados em o Santos jogar bem para poder não ser rebaixado como quase foi o ano passado. Tá bom, pessoal? Essas foram as coisas que eu gostaria de falar a respeito do Santos no vídeo de hoje. Se acontecer alguma coisa ainda no final dessa noite, né, que está praticamente adentrando, eu venho aqui no canal Vargas Santos TV e farei mais um vídeo para vocês poderem desfrutar, mais um conteúdo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos toda semana, tá certo? Aquele abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Um abraço, tchau.